Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui no canal Nádia Fatibene. E pelo que vocês estão vendo, nós estamos restaurando a minha cadeira de Vime, que fica aqui no meu jardim, aqui de cima, no meu jardim das flores, né? Então a gente tá, meu marido, ela quebrou os pés, vou contar pra vocês toda a história, né, Leia? A Leia tá observando aqui se meu marido tá fazendo serviço direito. Essa cadeira, ela quebrou aqui, ó, onde estão essas fitas aqui, caiu, sabe? Quando a gente pôr o pé, vocês viram que tem um arame, era esse lado aqui que quebrou, ó. Aí o que nós fizemos? Meu marido, né? Ele pegou um arame, a gente vai e prendeu aqui, foi enrolando aqui, ó, onde vocês estão vendo, e prendeu aonde tava bom aqui, né? Porque quebrou só essa parte aqui por dentro, escapou. Aí eu coloquei uma fita, sabe o que é isso aqui, gente? É fita isolante branca. E eu coloquei em todos os lugares que tava assim, desse lado, desse, até vou pôr mais uma aqui, ó. Vou pôr mais uma aqui, bem. Tá. Aqui, ó. Pode pôr. Porque eu pus aqui, ó. Então ele ficou firme, o arame que ele prendeu aqui no pé. Agora a gente vai pôr também uma borrachinha nos 4 pés. É uma cadeira antiga, ela era lá da chácara. Só que a gente não quer perder. Dá pra usar ela mais uns anos, né? Aí nós limpamos bem, ele deu uma lixadinha. E agora ele tá pintando, ela tá virada ao contrário, né? Com essa tinta branca aqui. Essa tinta é esmalte, né? Ela é pra madeira, Paulo? É, eu pintei a porta da sala. É, que ele pintou a porta da sala. É própria, ela é sintética, à base de água. Ah, é verdade. Nós pintamos a janela da sala e a porta de branca. Que vocês, quem assistiu meu vídeo, a minha porta era marrom, agora ela é branca. Ficou linda. E aí ele tá usando essa tinta que tem um pouquinho. Olha lá. Tá vendo? E eu tenho mais coisas pra pintar, que não sei nem se vai dar. Tem que comprar. Acho que é bom passar 2 de mão, né, bem? É. Pra proteger bem da chuva, gente. Porque essa cadeira aqui, ela fica aqui debaixo do coberto. Agora a gente tá pondo ela desse lado aqui de novo, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Tem uma vassoura ali. Aí onde tem o meu jardim vertical aqui, ó. Nós estamos restaurando, então, a nossa cadeira de Vime, que era de um jogo meu. Eu deixei lá na chácara, só trouxe essa. Vai ficar bonita. E aí eu vou fazer também, que tá aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo? Esse almofadão aqui é dela. Lembra quando eu troquei esse tecido aqui, ó? Não sei quanto tempo faz. Ela desbotou bastante, porque quando bate o sol ao contrário, né? Pega bem nela. E ela desbotou, tanto é que vocês viram a risca aqui, a dobra, ó, onde não pegou sol, mas não tem problema. De vez em quando eu vou fazer um forro novo pra ela. E agora eu vou fazer um forro maravilhoso, é surpresa, não vou mostrar ainda não. Já tô com os tecidos lá. Vai ser totalmente diferente disso aqui que vocês estão vendo. Então ele vai pintar, a hora que secar da outra de mão, ela toda essa parte... Do Vime, né? Do bambu. É bambu isso aqui. Não é Vime. É bambu. Aí ele vai pintar bem, esperar secar da segunda mão. E deixar ela preparada, pronta para receber a almofada nova que eu vou começar a fazer. Gente, dia seguinte... Então ontem meu marido, o Paulo, pintou, né? A cadeira deu 2 de mão. Olha como ficou branquinha, que linda. Aí ele pintou, tô mostrando assim de longe, que aqui é o lugar dela, né? Ó, como tá a sombra aqui ainda, ó. Pois lógico, o sol vai chegar nela. E aí, eu vou fazer a capa daquela almofadona dela, né? Ele ainda falta arrumar ali, ó, tá vendo? A gente tá vendo o que a gente vai colocar ali, uma tabuinha. Se achasse bambu, um pedacinho de bambu, né? Cortado, tem que cortar no meio. Olha, gente, que linda, minha difladênia ali. Então, agora, o próximo passo é, realmente, consertamos, né? Como vocês viram, colocamos aquele arame que nem dá pra ver muito, ó, porque depois que passa a tinta, né? E aonde eu coloquei fita também, ó, não dá quase pra ver.
Olha que maravilha. Ficou tudo branquinho, né? E agora, então, vocês vão acompanhar comigo o passo a passo de eu fazer a capa, né? A capa dela, que vai ser em patchwork, tá, gente? Oi, gente, voltando aqui no vídeo. Vocês viram, né, a cadeira que eu coloquei na primeira parte do vídeo. Agora já se passaram, acho que uns 2 dias. E a cadeira já secou, já tá lá no lugar. E eu falei pra vocês que eu iria fazer a capa da almofada daquela cadeira. A cadeira ficou linda, vocês viram? Restauramos, arrumamos, meu marido pintou. Ficou firme, ficou linda, nova. E aí eu falei pra vocês que eu vou fazer a capa da almofada. A minha ideia agora é fazer uma capa em patchwork. Por quê? Porque eu tenho bastante tecido, né? Olha, já tinha até começado a fazer. Então eu tenho um monte de tecidos aqui, ó. Pedaços grandes que eu vou recortar, pedaços menores, ó. Tá vendo? Tecidos antiguinhos que eu já tinha, tecidos mais novos. Tem uns bonitos aqui. Enfim, eu vou fazer com o que eu tenho, que nem eu fiz a colcha. Colorido. Com o que eu tenho colorido. Gente, olha esse daqui que lindo. Esse rosé aqui, maravilhoso. Caiu no chão, mas já peguei. Então, gente, eu vou fazer uma mistura de verde com rosa, com azul. São as cores que eu tenho. Tem esse estampadinho aqui que é lindo, ó. Que dá pra fazer mais dele. E vamos ver. Então eu peguei os tecidos tiras maiores. Os muito pequenininhos eu não vou usar. Eu separei os maiorzinhos, né? E já tô até fazendo uma composição aqui, ó. Eu já emendei esses 3. Muito bonito, né? Muito bonito. A parte de cima vai ser patchwork. A parte de baixo talvez não. Tô vendo ainda. Terminei de fazer as fronhas que eu vou... depois eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu vou mostrar agora. Deixa eu mostrar. Bom, no vídeo anterior vocês viram que eu mostrei essa fronha aqui. Como eu ainda não terminei as coisas que eu quero fazer para presente para essa pessoa, tá aqui ainda, ó. Vocês viram que eu fiz essa fronha. Quem quiser fazer, eu tenho ela passo a passo no vídeo anterior, tá, gente? Tá passadinha, tudo bonitinho aqui. E ontem eu fiz essa daqui, ó. Que eu quis terminar, que eu já tinha... Gente, olha que fronha mais linda, gente. Deixa eu mostrar de longe. Olha isso. Olha que delicadeza, tudo em tons de rosa, ó. Esses tecidinhos todos aqui, essa eu fiz assim, vocês viram? Até a parte aqui eu fiz tudo em tiras, muito fácil de fazer. E depois pus uma tira grande em cima e embaixo, combinando com o verso da fronha, que é aquele poeirinha nessa tonalidade aqui. Vocês viram que essa fronha aqui que tem mais tons azul, o poeirinho é azul, esse aqui é rosa, porque é para um casal. Então é isso. Então eu fiz as fronhas por aqui. E aí eu vou fazer agora, já tirei as medidas. Então eu tô separando os tecidos aqui, tem tecidos bonitinhos, ó. Tiras assim, que eu já vou usar ela assim mesmo, ó. Que lindo. Vou fazer a minha composição aqui, vou mostrando aos pouquinhos pra vocês. Vou costurando, que eu já costurei 3, como vocês viram. E vai ser uma capa de almofada de cadeira, almofadão de patchwork. Acho que vocês vão gostar. Eu vou parar o vídeo para montar ali e vou aos pouquinhos mostrando para vocês. Ó, gente, a minha ideia é colocar ou esse aqui, ó, atrás, porque atrás eu não vou fazer, acho que eu não vou fazer patchwork, só se sobrar muito retalho. Ai, gente, ó, essas são as cores que eu já fiz com os pedaços que eu tinha, ó. Olha esse amarelinho, combinou com esse verdinho aqui, ó. Ó, laranja. Agora eu tenho essa tira aqui, que é aquele rosa lindo que eu falei. E assim, a gente vai... Tinha um pedaço, eu cortei uma tira pra caber aqui, ó. Esse rosa vai ficar aqui. Acho que vai ficar bonito. E aí eu vou compondo, né? Conforme vai
eu vou achando aqui as cores, né? Cortando os pedaços aqui, vou fazendo pedaços assim, emendando, e aí eu vou mostrando pra vocês. Vou costurar aqui agora e vou mostrando, aqui eu já costurei, ó, esses aqui, e eu vou mostrando como que vai ficando, gente. Muito bom, muito gostoso isso. Quem faz patchwork sabe do que eu tô falando, né? E quem não faz, comece a fazer. É uma terapia, viu, gente? Vale a pena. Costurar é uma terapia, plantar é uma terapia. A gente tem que fazer coisas na nossa vida que nos dê alegria, sabe? Que nos dê felicidade. Que nos movam, que nos mantenham ocupados, com a mente ocupada. Isso é muito bom para a cabeça, para qualquer idade, mas principalmente para as pessoas de mais idade, né? Isso é muito bom. Nós temos que treinar o nosso cérebro. Treinar o nosso cérebro de alguma forma, né? Assistindo um bom filme, lendo bons livros, né? Histórias. A gente entra na história quando lê, né? Escolher livros bons. Ó, alfinetei aqui, olha como que vai ficar. Ó. Vou costurar e eu vou mostrando. Quando eu fico aqui no meu ateliê, que é um lugar que eu gosto muito de ficar, que eu fico aqui criando com os meus pensamentos, é muito bom. Eu me renovo, sabe? A gente vai tendo ideias. Eu vou fazer mais coisas aqui pra vocês. Escapou a linha. Acho que a linha tava muito curta. Espera, eu vou pôr a linha que escapou, já volto. Vocês devem estar se perguntando assim, né? Por que a Nádia tá usando essa máquina aqui, né? Essa máquina mais antiga aqui. É uma Singer antiga, que tem mais de 40 anos. Quando eu adquiri, quando eu ganhei de presente, que eu tava grávida da minha filha do meio, da Carol. A Carol já está com 44 anos. E eu tava grávida, então ela tem 44 anos, né? Essa máquina aqui, ela é muito boa. Ela é muito resistente. Ela tem um ponto assim maravilhoso. Não repuxa a costura. Então eu acho ela muito firme assim, sabe? Aquela outra máquina que eu tenho ali, eu gosto muito dela, eu faço zigue-zague nela. Então eu uso as duas máquinas simultaneamente, que nem esses. Eu não sei se essa aqui eu vou fazer acho que nem vou fazer o zigue-zague, né? Nas costuras, mas nas fronhas, por exemplo, eu faço alguns trabalhos, faço em volta eu vou fazer. Quando eu emendar a parte de baixo, eu vou fazer toda a volta pro lado de dentro, né? E eu gosto muito, e aí a gente vê pessoas costurando naquelas máquinas elétricas, naquelas máquinas mais profissionais, né? No caso aqui é uma costura criativa, caseira. Eu já tive vontade de comprar uma máquina mais moderna, né? Talvez até compre, mas eu quero falar isso, gente, eu gosto muito de costurar nessa máquina. Ela me serve muito bem. Para fazer costura reta, nossa, eu prefiro muito mais essa daqui do que aquela que eu tenho ali atrás, que tá numa mesinha, a Eugene. Gosto muito mais, que é bem mais nova, né, mais moderna. Mas essa daqui, para fazer esse tipo de trabalho, emendar o patchwork, as costuras, eu prefiro. Não tenho máquina de overlock. É isso que eu queria falar, né? Fazer a propaganda e falar da minha máquina, que eu amo tanto. Quando a gente começa a fazia tempo que eu não fazia, tinha dado uma parada, trabalhos no patchwork, vai vindo, nós estamos aqui batendo papo, né, gente? Vai vindo tanta ideias, algumas ideias na cabeça. Ó, esse não é igual, ó, esse aqui é um rosa de florzinha, olha, gente,
E esse aqui é um poeirinha. Esse tipo de tecido aqui, que é um tricoline também, só que ele é um pouquinho mais grosso, ó, ele é mais firme do que esse, por exemplo. Eu gosto muito, ele é muito bom para fazer capa de almofada, para fazer como eu vou fazer almofadão. Ele é mais grossinho, ele é mais resistente. Olha, gente, como já tá ficando, que lindo. Então a ideia é essa, né? Agora aqui, ó, eu posso colocar um outro tecido desse tamanho aqui, ó. Mais um, mais dois. Depois eu venho com uma tira compridona e vou colocando aqui embaixo. E aí você vai formando um quadradão, um retângulo, né? Vai ficar um retângulo, ó. Vamos ver qual que eu vou pôr agora. Essa é a graça do negócio. Ah, outra coisa que é muito bom fazer é sempre ir assentando as costuras. Eu já até falei quando eu tava fazendo a fronha. Quem não assistiu, gente, o vídeo da minha fronha, das minhas fronhas, eu fiz duas, mas eu mostrei uma só, né? A outra eu já mostrei pronta agora. Vai lá, o vídeo anterior é esse. Aqui parece que ficou embauladinho. Mas depois fica tudo bem. É bom a gente ir passando, sabe? Pra ir assentando. Eu não vou passar agora. Quando é menorzinho o trabalho, até é melhor passar, né? Então aqui, que eu falei pra vocês que eu vou fazer uma tira aqui, né? Eu vou fazer com esse azul aqui. Eu tenho tem uma tira grandona. Eu vou por aqui e corto. Aqui. Vai ficar uma capa de... Tá torto, mas eu vou acertar Tá um lado maior que o outro aqui, ó. É bem pouquinho, quase nada. Eu não tô nem riscando, gente. Essa aqui eu tô fazendo a olho, é 1 centímetro mais ou menos. O tecido de baixo, do lado aqui, foi cortado torto, tá um pouquinho maior. Ó. Vocês sabem que a minha mãe era costureira, né? Eu não sou costureira, gosto de fazer essas coisas. Eu fico fazendo o meu serviço de casa, né? Como toda mulher que faz serviço de casa. E só pensando em terminar logo as coisas que eu tenho que fazer, o almoço, fui na academia hoje. Mas a minha cabeça tá aqui, viu? E eu preciso fazer o vídeo pro canal Celebrando o Verde também. Como eu tenho que cuidar de 2 canais, é complicado, né? Então, ó, já pus o alfinete aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Esse azul vai ficar aqui junto com o rosa. E aí, eu tenho que fazer, hoje é uma quinta-feira, eu tenho que fazer, eu quero terminar esse almofadão hoje ainda, vamos ver se vai dar tempo, porque amanhã, é sexta-feira, eu quero já deixar pronto o vídeo pro Celebrando o Verde. Então, tô falando tudo isso pra vocês, e quem não me segue no Celebrando o Verde, se gosta de plantas, eu tô arrumando o meu jardim, fazendo vários replantes, tá ficando a coisa mais linda. E esse movimento que a gente faz, levanta da cadeira. Levanta da cadeira, vai pegar tecido, corta, fica de pé, senta e vai, e costura. É muito bom, cansa e é bom.
Então agora, ó, vocês viram? Que lindo. Aqui eu fiz 2 faixas aqui. Agora a minha ideia é fazer 2 faixas assim, ó, desse lado. Entende? E aí, gente, uma coisa engraçada é que eu vou tendo essas ideias essa composição na hora. Eu peguei os tecidos menores, costurei aqui, peguei, recortei o que estava sobrando, claro. Aí já peguei uns maiores, já fiz aqui, agora já fiz aqui, e assim a gente vai montando e fica muito legal, né? Fica legal. Eu vou escolher agora os tecidos, vou pôr 2 tiras. Vamos ver que cor que vai combinar, né? E não precisa combinar tanto, mas um pouquinho a gente gosta de combinar sim, né? Pra ficar uma coisa... Eu tive uma outra ideia. Uma outra ideia com esses retalhos aqui, ó. Então esse aqui... esse aqui dá pra pôr aqui, ó. Rosa. Deixa eu ver. Só que eu vou diminuir, tá muito largo. Esse já não dá. É uma ideia que eu tive. Mas essa ideia que eu tive eu vou deixar para a próxima etapa. Eu vou pôr esse daqui. Ele tá tão largo, né? Vou cortar uma tira. Apesar que pode pôr largo assim, né? Eu vou pôr ele nessa largura mesmo, ó, só para não precisar recortar. Vou cortar no meio. Deixa eu ver. Vou pôr assim, depois se eu resolver eu corto. Fui pra máquina e não gravei. Então eu coloquei o rosa, né, que vocês viram aqui, ó. Eu coloquei ele um mais largão, mas é assim que vai ficar mesmo, para não picotar mais pano. E aí a minha ideia era colocar, deixa eu ver qual. Esse você fica legal. Podia pôr um laranja, mas vou deixar pra... rosa, listado. Ó, esse listado aqui ficaria legal aqui, ó. Ou esse. Deixa eu ver o que mais. Aí tem esse de pena, nenhum dá esse comprimento aqui, ó. Mas aí a gente emenda. Como que a gente emenda? Faltou um pedacinho. Por exemplo, se eu for por esse, faltou um pedaço aqui, eu completo com um outro. Esse aqui tá muito pequeno, deixa pra outro. Por exemplo, esse aqui, ó, que é lindo, ó. Vou pôr ele aqui, vamos pôr de lá pra cá. Aí faltou um pedacinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Não, vocês não estão vendo, né? Não estão vendo, mas vocês vão ver. Ó, faltou um pedaço aqui, ó, tá vendo? Aí a gente inventa aqui, coloca um pedacinho, um tecidinho, uma tirinha, que é o que não falta aqui. E que esse não vai combinar. Pode ser esse, ó, uma tirinha desse, que é igual esse do meio, põe aqui. Pode ser esse de florzinha, que eu tenho um pedaço aqui. Vê o que fica mais legal. Eu tinha pensado nesse também, ó. Olha que lindo, acho que esse daqui fica bonito. Vou pôr esse. Aí eu emendo aqui primeiro, esse pedacinho, ó. Essa, ó. Nossa, deu certinho aqui, ó. Tá torto, eu arrumo. Ó, emendo aqui. E posso até fazer o seguinte, para ele aparecer mais, puxar mais pra cá e cortar um pedaço lá que sobrou. Ó, vou fazer isso, já volto. Cortar aqui, ó, vou cortar o pedaço que sobrou, né? Porque eu quis emendar, vocês viram, eu fiz uma tira
emendando, porque esse aqui não ia dar, certo? Ó, pra essa extensão aqui. Eu pus esse pedacinho que eu tinha... Nossa, eu tenho esse tecido aqui há muito tempo. Esse aqui, olha como fica legal, porque é retalho, são retalhos. Aí, como não ia dar, só que eu quis que aparecesse não só aquele pedacinho que eram uns 4 dedinhos, aqui no cantinho. Como ele era maior, eu pus tudo. E aí, na verdade, sobrou um pedacinho desse. Porque, vocês entenderam? Esse aqui, só ele não ia dar. E agora eu corto esse que sobrou, esse retalhinho. E a gente aproveita depois para alguma coisa esse retalhinho. Não se joga nada fora. Vamos lá. Gente, então a parte da frente da almofada, da fronha, né? Não é fronha, do almofadão, né? Então ficou assim, ó. Deixa eu mostrar assim, ó. Ela vai ficar de comprido assim, né? Claro, não tá terminado, ó. A parte da extensão aqui do comprimento tá terminado. Acho que eu vou até... Nessa parte aqui azul, vai até, acho que tirar um pedacinho. Eu fiz um pouquinho a mais por prevenção. Então, ela ficou assim, gente, ó. Deixa eu mostrar de longe. Melhor, né? Que vocês veem com mais, ó. Olha como ficou linda, colorido. Os rosas, azul, verde água, amarelo, laranja. Certo? Estampadinho. E aí, pra dar a largura, né? Que ela tem... vai ter que fazer 2 faixas laterais, a gente já sabia, né? Porque essa parte que eu mostrei é a parte assim do meio. Então, vai ter as faixas laterais que eu já emendei, ó. Eu fiz isso, ó. Peguei pedaços, tiras, ó. Cortei no tamanho que eu precisava, que tem uns 8 centímetros. Porque eu quero fazer deixar pra fora uma beiradinha de uns 2 centímetros. Aí, já fiz dos 2 lados toda a extensão, que é 1,15 m de... Ó. Então, agora, essa tira, eu vou costurar uma aqui de um lado, né? Uma de um lado aqui, a outra do outro. Eu vou ver qual que fica melhor em qual lado, porque as cores são diferentes de um lado do outro, claro, né? E aí, eu vou alfinetar, vou passar pra máquina. Mas antes de eu alfinetar... Não, depois que eu passar na máquina, eu mostro pra vocês como ficou. Sempre é bom passar o patchwork. Pra centrar as costuras de dentro, sabe? Sempre é bom. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Deixa eu desligar o ferro. Acho que eu já tinha mostrado. Ó. Ah, deixa eu mostrar porque eu não tinha mostrado a beiradinha. Gente, o dia tá tão opaco hoje. Tá tão escuro. Também é final de tarde, é mais de 5 horas. Ó, as beiradas, as voltinhas ficaram assim, ó. Tiras que eu costurei, que eu mostrei pra vocês, ó. Aqui ainda falta cortar um pedaço. Na verdade, aqui ficou maior, vou ter que cortar um tanto assim, ó. Aqui assim. Mas foi de propósito mesmo. Ó. Gente, olha. Eu fiz essas tiras aqui laterais pra dar o tamanho. E pra dar o acabamento mesmo, né? Esse tecido aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes, né? Esse tecido aqui, ó. Pra fazer a parte de trás. Porque eu não vou fazer patchwork dos 2 lados, como eu falei. Esse pedaço aqui vai dar bem pra fazer. Vai até sobrar umas tiras. Ó, que eu ganhei da minha vizinha esse aqui. Eu ganhei, depois eu vou até mostrar pra ela ver. Então, eu tirei umas tiras, umas partes desse tecido, que era bem grande, uns quadrados, fiz a minha colcha, uns pedaços. Gente, quem não assistiu o vídeo da minha colcha de retalhos, tá aí no canal, tá? Vai lá, ficou lindo, eu ensinei passo a passo, com todas as medidas. Então, eu resolvi por esse, porque é um tricoline muito bom, ele é até assim, mais grossinho, sabe? Porque o tricoline tem mais fino, mais grosso, tem vários tipos, né? Então, agora, eu vou cortar aqui em cima da mesa. Tô querendo até tirar a máquina pra cortar bem certinho. Vou cortar, vou pôr em cima e vou cortar certinho essa parte. Aí, eu falei que eu ia passar o zigue-zague, eu vou passar o zigue-zague já com os 2 tecidos já junto, sabe? Passo o zigue-zague, aí depois eu vou emendar, fazer a costura da emenda.
né, do avesso, né, fazendo por dentro, virar, e depois eu vou fazer uma borda. Vocês vão ver. Então, gente, pus a câmera aqui pertinho. Então, o que eu faço agora? Agora eu vou pôr o verso pra cima, né, e a parte aqui de cima direito com direito, digamos, né, direito com direito, que depois eu vou costurar, depois eu vou virar. E eu vou cortar, eu tenho que fazer o envelope. Lembrei disso agora, eu tenho que fazer envelope, então eu tenho que cortar, não vou cortar até lá, eu vou cortar um pedaço até quase o final lá, eu vou alfinetar aqui, ó, porque lembrando que tem que fazer aquele envelope, né? Então eu vou cortar mais ou menos até aqui, vou calcular o olho até aqui. Não, mais um pouco, que ainda vai a bainha e tal, né? Aí eu vou cortar esse tecido até aqui, que vou fazer a bainha, igual eu faço a fronha, quem assistiu meus vídeos da fronha. Depois um outro pedaço sobreposto. Deixa eu ver se vai ser essa medida mesmo, para não fazer besteira, né? Mas é 2 jeitos de fazer. Eu posso cortar o tecido igualzinho, deixando só uma beiradinha a mais, e pôr um pouquinho pra dentro, né, pra não aparecer a almofada por dentro. Então a gente acerta bem o tecido, tal. Vai sobrar lá embaixo, vou alfinetar aqui, mais ou menos aqui em volta, só pra ele não sair do lugar. Depois eu tiro esses alfinetes, só pra... porque o tecido tá pendurado, vocês viram que a mesa... Pus até um peso aqui, ó, ela tá pendurada. Então eu tinha que cortar todo ele aqui. Deixa eu medir aqui, como eu falei pra vocês, aonde que eu vou colocar o transpasse. Por aqui mais ou menos. Pronto, um pique. Aqui que vai ser o transpasse. Vocês estão me entendendo, pessoal? E eu tenho que cortar aqui, ó, a extensão toda. Vou começar aqui. Eu vou pôr assim, depois eu vou arrumando. Porque é muito pano e a mesa é pequena, né? Eu trabalhei, gente, vou fazendo e vou conversando. Eu trabalhei numa malharia. Além da minha mãe ser costureira, minha mãe fazia molde, entendeu? Pra costurar. Ela era daquelas costureiras que ela tirava as medidas da freguesa e fazia o molde. Ó, vou cortar igualzinho o tecido de cima. Ela fazia o molde com as medidas para depois cortar o tecido. Isso era tipo alta costura. Minha mãe já sabia costurar desde mocinha, mas ela fez um curso depois que meu pai faleceu. Eu nunca contei pra vocês, né? Qualquer dia nós vamos conversando, eu vou contando a minha história. Meu pai faleceu com 38 anos. Meu pai faleceu, eu tinha apenas 8 anos. 8 anos, assim é legal cortar, ó, mais fácil. 8 anos de idade, eu perdi meu pai. Era um homem muito inteligente. Ele era químico na Pirelli Pneus. Pirelli era perto da minha casa, eu morava em Santo André. Eu nasci e fui criada em Santo André, aqui no ABC Paulista. Agora eu moro em São Bernardo, mas eu sou de Santo André, eu sou andreense. E meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva com 5 filhos. Eu tinha 8 anos. E minha mãe começou a costurar pra fora pra sustentar nós. Graças a Deus que meu pai deixou a casa, nós tínhamos casa própria, e a casa foi vendida há pouco tempo.
Ah, quando minha mãe faleceu, a minha irmã comprou a casa, uma das minhas irmãs, a mais velha, e há pouco tempo, faz, sei, uns 2 anos, não lembro. Eu vou cortar toda a extensão aqui para depois fazer aquele corte do... Agora aqui eu não posso cortar. Aqui. O corte vai ser aqui. Só que eu tenho que medir. E aí, eu trabalhei também... Então, eu vi minha mãe costurar a vida toda. Imagina, eu tinha 8 anos quando ele faleceu. Minha mãe fez o curso só para se aprimorar, porque ela já sabia costurar, para aprender a fazer molde, uma costura mais fina, né? E depois ela... Ela costurou pro bairro todo, pra vila toda. Ela vinha gente até de ir mais longe porque a costura dela era impecável. Ela era uma ótima costureira. Já vou tirar o pano daqui, porque esse paninho é lindo, né? Porque eu quero medir quanto que tem. Quem não tá entendendo o que eu tô fazendo, depois vai entender, tá bom? Cadê a minha fita métrica? Que cai no chão o dia inteiro. Então, gente, vamos parar de encher linguiça, né? Vamos falar. Aí minha mãe, eu fui trabalhar numa malharia. Sabe aquelas malharias que faz roupa de malha mesmo? Não é camiseta, tipo roupa de camiseta. Malharia com fio de linha, com essas linhas. Nem sei explicar. E aí minha mãe trabalhava eu trabalhava numa malharia. E eu fui trabalhar no setor de corte. Com aquela maquininha que tinha um disco redondo assim, a gente fazia as pilhas, porque depois ia para fazer roupa. Aí tinha a confecção das malhas, aqueles rolos enormes, e depois a gente cortava. Eu trabalhava no setor de corte, aprendi, eu tinha 14 anos, não tinha 14 anos, porque eu tinha trabalhado já de General Electric. Naquela época ainda existia a General Electric. 89, no Brasil, lá em Santo André. Quem mora conhece, lembra, quem é mais velho. Em Santo André, na Avenida Industrial. E aí eu trabalhava lá no setor de canal de televisão. Perdi a conta. Espera aí que eu já volto. Então eu tava falando, eu parei o vídeo pra cortar, gente, porque demora pra medir tudo. Então eu já cortei as duas partes de trás, uma maior zona, ó, da almofada, e uma um pouco menor que eu tô aqui marcando pra fazer. Primeiro de tudo a gente faz a bainha na parte que vai, pra depois colocar, alfinetar bem na parte de cima do tecido, né, da capa. Então aqui eu tô alfinetando aqui agora, fiz uma voltinha, ó, de 1 centímetro, tô fazendo mais uma voltinha de mais ou menos uns 2, pra ir pra máquina, costurar os dois lados, pra depois, aí eu já ponho direitinho em cima e emendo a capa. Gente, voltando, é o outro dia, hoje é sexta-feira, tá? E eu voltei aqui, é sexta-feira à tarde. Eu tava, nessa última parte do vídeo, eu tava mostrando como que eu faço aquela parte de baixo. Então, só resumindo aqui, né? Eu fiz, então é isso, ó. Aqui eu coloquei uma parte virada, né, para baixo, né, direito com direito, só para vocês entenderem. E aí medi bem certinho, aqui cortei uma parte, que é onde vai enfiar o almofadão. E aqui uma parte um pouco menor, que eu queria até deixar
é que quando eu virar, ela vai ficar assim, ó, desse tamanho aqui, né? A dobra, aí vai enfiar um almofadão e que nem travesseiro. Então, eu já alfinetei toda a volta aqui, mais ou menos, né? Não alfinetei toda a volta, eu só alfinetei aqui, ó, segurando as duas partes. Aí, eu alfinetei aqui em cima, ó. Então, eu já vou pra máquina agora, porque eu vou unir o de cima e o de baixo no zigue-zague. E depois eu vou fazer uma costurinha em toda a volta, pra ficar bem preso. Além do zigue-zague na beiradinha, mais uma costurinha de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Tô com a ideia de fazer aquela deixar uma abinha, que nem fronha de travesseiro, que às vezes tem aquela parte, quer ver? Vou mostrar uma. Bom, aí, que nem fronha de travesseiro que às vezes tem. Aí vocês vão ver depois. E eu vou medir ainda, eu vou colocar o almofadão, quando eu fizer a costura toda a volta, eu vou já colocar o almofadão pra ver quanto que vai sobrar realmente, porque depois que você faz as costuras, às vezes dá uma diferença. Pra ver quantos centímetros que eu vou fazer a beiradinha. A minha ideia é fazer 2 dedinhos, que seria 2 centímetros. Bom, mas vamos lá. Então, eu vou fazer agora o zigue-zague em toda a volta. Vou fazer a união, né, da almofada. E aí, eu já vou virar ela pro lado certo e vocês me acompanham. Deixa eu só mostrar mais um pedacinho que eu fiz. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz um zigue-zague, ó, pequenininho aqui, ó, na beirada, e já fiz a costura emendando, o zigue-zague já emendou, mas emendando as duas faces, né? Tá do lado do avesso. Agora, ó, ficou assim, ó, transpasse, tá? Agora eu vou desvirar. Eu tive que cortar um pedacinho. Eu tinha medido e tirei o alfinete. Eu tive que cortar um pedacinho aqui em cima, que ela ficou... Lembra que eu falei que talvez ela fosse ficar muito grande, muito comprida? E ficou mesmo. Eu tirei uma tira, ó. Tirei essa tira, já tava até costurado. Passado o zigue-zague, né? Que não era nem pra ter passado. Então, eu tirei essa tira aqui, ó. 6 centímetros. Porque eu quero Tirei pouquinho, porque eu quero uma capa bem folgada, bem, sabe, fácil de pôr e tirar o enchimento. Agora, antes de mostrar o almofadão, eu vou costurar agora, medir certinho, 3 centímetros, aliás. Aqui, acho que 3, ali 2, 3 centímetros, aqui eu vou fazer uma borda, pra ficar isso aqui, essa borda. Em vez de ficar só assim, como eu fiz na outra, eu fiz uma bordinha de 1 centímetro. Essa eu vou fazer de 2 ou 3 centímetros. Acho que 2 dedos, né? Pra ficar aquela beiradinha, sabe? Eu acho bonito, é um acabamento. Então, eu vou fazer... Eu tinha até marcado aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Que dá 3 centímetros. Toda a volta, né? E depois eu já vou mostrar a almofada, que eu já costurei o tecido, né? Que era o tecido que tava antes. Ele tá limpinho, porque eu lavei não faz muito tempo. Então, não preciso lavar de novo. Já costurei. E aí, eu já vou pôr dentro da almofada. Então, eu vou fazer isso agora, gente. Então, gente, ó. Esse tecido aqui, ó, era aquele que estava, né? Tá lavadinho, que eu lavei esses dias. Que é o que estava lá. Eu tinha feito até uma bordinha, ó. Ele é agora o forro da almofada. Vai servir de forro, porque o tecido tá bom. Ele tá desbotado, mas ele tá bom. Também nem faz tanto tempo que eu fiz. Aqui em cima, eu fiz uma costura na mão. Cortei aquela aba que embutia, sabe? Cortei e fiz uma costura bem simples, um alinhavo assim, ó. Só pra não abrir, né? Pra ficar firme, ó. Agora eu já vou colocar, então, eu terminei. Eu terminei aqui agora a beiradinha, ó. Ó, eu fiz aqui ficou 2,5 centímetros. E nas partes, nas extremidades, eu fiz 3 centímetros. Fiz um pouquinho maior. Aí, quando chega aqui, eu só venho aqui e já continuo
Não faço até o final fazendo um X aqui, certo? Fica assim, fica mais bonitinho, né? Que é o certo de fazer, ó. Aqui nesse verde dá pra ver melhor. Ó, ele vem aqui e já vem pra cá. E aqui não fica costura. Vamos lá. Vou colocar, então, a almofada. E aí tá finalizada o trabalho, né? Tanto faz o lado também, né? Tanto faz. Ela é pesada, ela é de espuma. Ela não é de... Dentro aqui dela é espuma picada. E eu conservo porque ela tá boa, né? Ela é gostosa de sentar, tá macia ainda. Aí a gente centraliza bem aqui as costuras. Como ela é grande é um pouco ruim de pôr, mas dá certo. Ficou a medida certinha, assim, com uma folguinha ainda, ó. Ficou boa, porque não ficou apertada e nem larga demais. Aí a gente só ajeita aqui. E agora eu ponho, ó, pra dar uma esmagadinha. Pra pôr do outro lado, né? É um pouco ruim, mas dá. Pronto. É que eu fiz uma abertura bem, um transpasse grande, sabe? Eu gosto porque não fica aparecendo... Ajeitar as costuras. Nossa, ficou perfeita. Então, gente, ó. O fadão ficou assim. Ó, ainda ficou folgadinho aqui. Ó, aqui também. Vocês viram que ainda foi um pouco difícil de colocar e ela ainda ficou folgada, ó. Aqui. Então, né? Então ficou assim. Agora nós vamos lá colocar na cadeira. Vamos lá comigo. Então, pessoal, coloquei aqui na cadeira, a cadeira toda pintadinha, toda bonitinha, ó, como vocês podem ver. Deixa eu arrumar aqui as pontas aqui por pra baixo. Ó, a cadeira então ficou assim. Eu posso pôr, virar, ó, virar que eu digo onde tá aqui as costas, pôr aqui pro assento, né? Mas ficou assim, ó, patchwork, bem coloridinha, ó. Ó, aqui em cima ficou lindo esse azul com o rosa, rosé, né, estampado. As cores vibrantes ficaram lindas, ó. Eu mesmo elogio, porque eu gostei e ficou perfeita aqui nessa cadeira. A cadeira é restaurada, né? Ficou bem embaixo aqui desse meu jardim vertical. Aqui do lado das minhas dipladênias, camarão amarelo. Esse cantinho ficou lindo. Por isso que eu falei pra vocês que a minha ideia, tá vendo aqui, ó? Esse... Só metade aqui, um pedaço, colocar uma cortina quando chover. Uma cortina que eu possa abrir e fechar. Se quando chover, ou tiver ameaçando chuva, o tempo não tiver bom, eu posso fechar pra não molhar. Porque quando chove fraquinho, não molha, por causa do coberto. Mas quando chove de vento, molha sim. Molha, depois seca, enfim. Mas é isso, gente. Mais um cantinho aqui organizado, né? Cantinho do descanso, digamos assim, para ler, contemplar, descansar. É isso, tá bom, gente? Eu vou finalizar o vídeo então. Meu muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!